Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Projeto Raiz. Meu nome é Gustavo. No projeto de hoje eu vou mostrar como fazer esse suporte para notebook. Desenvolvi ele para impressora 3D em 3 partes. Projetei com um encaixe na parte de baixo da peça para que ela possa travar, possa manter o suporte sempre fixo. Desenvolvi esse projeto pensando na mesa da impressora 3D. Normalmente elas têm 220 por 220 milímetros. Então, criei as 3 peças que eu preciso para esse projeto dentro dessa área que eu tenho disponível. Eu vou mostrar para vocês como eu desenvolvi essa etapa do projeto. Vou disponibilizar aqui na descrição o link para vocês baixarem os desenhos técnicos, tanto da peça quanto da base. Assim fica mais fácil para acompanhar o vídeo. Então, vamos começar? Criando aqui um novo design, um novo sketch. No plano superior, vamos fazer aqui um quadrado pelo centro, de 220 por 220. Vou criar aqui um outro retângulo, agora por 3 pontos. Vou manter ele perpendicular. Vou travar aqui. E vou criar, conectando as duas pontas. E fazer uma linha de construção. Essa é uma linha de construção, essas linhas das diagonais. Vou travá-las com o midpoint no centro. Assim, tenho mobilidade de dimensionar a minha peça. Aqui são 300 milímetros por 6 milímetros de largura. Então, essa peça é a base e ela cabe dentro do nosso espaço de 220 por 220, que é a mesa da impressora 3D. Vou agora começar a outra peça. Vou conectar aqui em uma das bordas. E vou começar a fazer o perfil da peça. Essa linha conecta com a outra linha aqui. Essa linha ela fica por cima do nosso quadrado, não tem problema. Nós vamos acertar as medidas e as dimensões internas. No nosso desenho, são 12 milímetros por 4 milímetros de espessura e 18 de distância. Volto aqui no desenho. São 12 de altura, 18 de largura e 4 milímetros de espessura. Aqui também é 4 milímetros. Aqui será uma distância de 30 graus. Apliquei aqui uma distância de 2 milímetros da nossa base. O ângulo permanece como 30 graus. Vou fazer a parte interna da nossa peça, mantendo ela paralela, aplicando aqui alguns constraints de paralela, esse e esse. Essa já está no vertical e a distância é de 6 milímetros. Manter a mesma espessura nas 3 paredes. Posso clicar na cota e clicar com OK. E aqui irei aplicar uma linha essa linha. Ela será collinear e ela será uma linha de construção. Vou travar esse ponto com esse ponto e temos a nossa peça desenhada
dentro da nossa área de impressão. Podemos finalizar o sketch. A largura da peça será de 30 milímetros, então vamos clicar no botão extrusão, selecionar os dois perfis e 30 milímetros. Agora irei aplicar alguns arredondamentos. Vamos voltar aqui no desenho. Internamente, 2 de raio, 3 e 5. Então, fillet. Aqui na extremidade, 2 milímetros. Vamos clicar no botão de mais. Aqui, 5. E aqui, mais um botão de mais. E aqui, 3 milímetros. Clico com OK. Vamos voltar no desenho externo, são 6 milímetros, 20 milímetros por 10 milímetros. Então, novamente, comando fillet. Nessa extremidade são 20 milímetros, botão mais. Nessa são 10 milímetros. Mais um aqui de 6 milímetros. Mais arredondamentos, que serão de 3 milímetros na parte interna, 6 na parte externa e 2 milímetros para fazer o fechamento da nossa peça. Então, novamente, comando fillet. Essas arestas internas são 3 milímetros, botão de mais. A externa é 6 milímetros. E essas duas para fazer o fechamento da peça de 2 milímetros. Finalizo com OK. Temos a nossa peça já com os cantos arredondados. Agora iremos trabalhar na nossa base, mas primeiramente irei criar um plano, um mid-plane, que passa ao meio da peça. Eu vou selecionar as duas partes na extremidade e clicar com OK. Agora nós temos um plano que passa no meio da peça. Vou tirar a visibilidade por enquanto. Vou criar uma nova sketch. Primeiramente na face superior. Vou com o botão P projetar essa face. Confirmar com OK. E criar aqui uma linha que ela seja perpendicular. Vou aplicar a distância de 1 milímetro. E também 1 milímetro. Essa ponta até a outra linha serão 30 milímetros. Será feito aqui um recorte, posso finalizar o sketch, selecionar a ferramenta extrusão e remover todo o material. Agora já temos um pequeno chanfro aqui na peça. Em cima dele, iremos trabalhar a parte do encaixe. Vou selecionar a parte de trás, olhando no desenho, irei fazer esse perfil. Novamente, botão P, projetar a face. Novamente, criar uma linha. Vamos fechar esse perfil. Também irei projetar novamente a ferramenta P, essa linha. Assim saberemos que ele já está com 30 milímetros de distância. Vou colocar essas duas linhas como collinear, uma fica em cima da outra. Sei que aqui já tem 30 milímetros, posso aplicar 4 milímetros, 4 milímetros, e a distância daqui até a parte inferior, 28 milímetros. E essa distância daqui até aqui são 20 milímetros. Finalizo o sketch.
Novamente, ferramenta extrusão, tiro essa parte e nós já temos o encaixe da peça. Vamos voltar à visibilidade do plano que havíamos criado anteriormente e vamos fazer o espelhamento. Vamos mudar para Feature, que são as ferramentas, e selecionar as duas extrusões que acabamos de fazer, o recorte da peça. Selecionar o plano central, ele irá recortar o outro lado e confirmar com OK. Então agora nós temos a nossa peça igual dos dois lados. Aqui em Corpus, vou criar como um componente, Create Component from Bodies. Agora nós temos dois componentes. O primeiro é a base, ele já está travado, tem a âncora aqui que mostra que ele já está travado. Vou mudar o nome para base. E esse aqui será o suporte direito. Confirma com OK. Vamos montar essa peça agora. Vamos colocar como suporte A. Vamos utilizar a ferramenta Joint. Vamos selecionar o centro da peça. A face inferior. Seleciono com OK. Vamos rotacionar a peça. Deixar aqui em 0. Fazer um flip. E vamos movimentar menos 15. Assim a nossa peça irá encaixar perfeitamente. Confirmo aqui com OK. Vou aplicar a ferramenta Combine e utilizar como target a nossa peça que queremos remover o material e a Tool como componente que iremos utilizar para remover o material. Coloco em operação remover e deixo marcada a opção Keep Tools. Assim nenhuma das peças será deletada, elas continuarão aqui no projeto. Confirmo com OK. Agora, se eu retiro a base, eu já tenho o encaixe da nossa peça. Eu vou tirar a visibilidade do suporte A e vou aqui em Modify, Offset Face, seleciono essas três faces e aplico menos 0,1. Essa é uma tolerância para fazer a peça encaixar uma na outra. Você pode aplicar a tolerância de acordo com o que você acha melhor ou de acordo com a sua impressora 3D. Sempre bom tirar um pouco da peça para que ela possa encaixar suavemente. Também irei aplicar segurando o botão Ctrl no outro lado, confirmo com OK. E agora irei espelhar o nosso suporte A. Vou clicar em Mirror. Aqui será componente. Vou selecionar o suporte A. Vou novamente visualizar o nosso plano de construção. Selecioná-lo. Ele irá criar uma peça espelhada. Clico com OK. Tiro a visibilidade do nosso plano. Veja que ela já está com encaixe e com encaixe invertido, do jeito que nós precisamos. E vou aqui trocar de suporte A para suporte B. E confirmo com OK. Assim, temos o nosso suporte para notebook totalmente feito para impressora 3D, dentro da área da impressão, já com os encaixes feitos na própria peça. Se você curtiu esse projeto, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário pedindo novos projetos, o que você quer ver aqui no canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.